Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego de hoje. Nós continuamos com a série sobre profissões que te ajuda a escolher uma carreira, ou então se você já é um profissional e de repente está procurando uma segunda opção, aqui é uma boa oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre uma profissão ainda um pouco desconhecida e um pouco diferente também. E a gente recebe aqui a Ana Silvia. Tudo bem, Ana? Tudo bom. A Ana é museóloga. Ana, comece então falando pra gente o que é essa profissão. Essa é uma profissão que existe há décadas no Brasil, mas continua sendo muito desconhecida. Na verdade, hoje existem em torno de 3.000 museólogos só no Brasil, né? E que é um número muito pouco, já que temos mais de 3.000 museus. Sobre a profissão, ela é uma profissão que trata do patrimônio, do cuidado, da divulgação do nosso patrimônio cultural e artístico. Ou seja, muito importante. Muito importante e muito diversificado, né? Ana, e para ser um museólogo, qual é a formação que a pessoa deve procurar? É faculdade? É um outro tipo de curso técnico? Então, existem dois caminhos para você se tornar museólogo hoje em dia, né? Primeiro, eu preciso dizer que a profissão de museólogo é uma profissão regulamentada por lei. Então, você precisa de registro profissional, assim como arquiteto, engenheiro, nessa categoria de profissão. E existem duas entradas. Uma, você fazer um curso de graduação, você se torna bacharel e aí pede o seu registro. Ou, se você já tem uma profissão e quer entrar nesse mercado, você pode fazer um mestrado ou doutorado em museologia, que curiosamente também dá registro profissional. Uma outra opção, então. Isso, é uma opção para um repensar de algumas pessoas que já fizeram outros cursos e gostariam de trabalhar em museus. Interessante. E Ana, tanto dentro da faculdade, como de repente no mestrado, como você citou, durante esse tempo, fala um pouco pra gente, o que o aluno vai encontrar? Humanas, exatas, teoria, prática, o que ele vai encontrar pela frente na formação dele? Basicamente a área de humanas, né, que nos interessa, mas também existe um pouco de, vamos dizer, ciência aplicada. Você estuda teoria museológica e você estuda matérias práticas que dizem respeito à catalogação do acervo, à conservação do acervo, e a conservação preventiva, por exemplo, quer dizer, onde esse acervo tem que estar guardado, como tem que estar acondicionado, como tem que ser transportado. Você também trabalha com planejamento, com a montagem de projetos para conseguir incentivos. É bem diversificado. Ana, e para você, o que te levou, o que te incentivou a escolher essa carreira? Foi um processo muito difícil. Inicialmente eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer e isso me angustiava demais, como eu imagino que deve acontecer com muitos jovens, né? Eu escolhi uma carreira na biologia e quando eu entrei na faculdade eu percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E mais tarde eu fui viajar e tive a oportunidade de conhecer muitos museus lá fora e o que eu percebi, os museus eram tão bacanas e eu lembrava dos museus aqui da nossa terra e dizia por quê que eles não são assim bacanas? O que a gente tem que fazer para os nossos museus no Brasil serem lugares acolhedores, que dignifiquem a nossa história, a nossa arte? Eu falei, eu quero estudar isso. E aí descobri a museologia. E tá até hoje, né? É apaixonante. E na sua opinião, então, baseado um pouco nisso também, qual que é o perfil do candidato para a área de museologia? Que tipo de habilidade importante que ele tenha? Ou ao contrário também, né? Que tipo de perfil você acha que, de repente, não se encaixaria muito na área? A museologia, ela acolhe todo tipo de gente e de perfil, de personalidade. Digamos que você queira trabalhar com conservação. Então você vai ser uma pessoa mais meticulosa, mais cuidadosa, como se fosse um cientista aplicado àquele conhecimento. Se você for trabalhar com exposições, com montagem de exposições, com projetos de curadoria, você tem que ser mais criativo, mais comunicativo, mais para a área das artes visuais. E se você quiser também trabalhar com gestão e planejamento, também tem lugar para você na museologia. É interessante porque o leque realmente é muito grande, né? Embora tenha muitas opções aí para o profissional atuar,
Conta um pouco pra gente como que é a rotina, o dia a dia. A sua, por exemplo, como é a rotina de um museólogo? A rotina de um museólogo que já tem muitos anos de trabalho, né? Então eu tenho uma empresa e eu presto serviços para alguns museus nos quais eu tenho projetos a desenvolver. Podem ser projetos de capacitação de profissionais, pode ser projetos para a criação de novas exposições, projetos inclusive para a criação de novos museus ou centros de memória. Então eu não tenho praticamente uma rotina. E a minha vida envolve a minha vida profissional todos os dias. Eu não penso em férias, porque eu estou sempre criando e sempre fazendo. E é bom lembrar que a gente não trabalha sozinho na museologia. Museologia é um trabalho em equipe, e multidisciplinar e com uma equipe. É isso, então já fica uma dica aí que o relacionamento interpessoal é muito importante para essa área. Sem dúvida como em todas hoje em dia praticamente, né? É verdade. Ana, no cenário atual aqui da região, como que você acredita que a profissão está agora no momento? Ela está promissora? Ela ainda é um caminho, uma porta aberta para quem procura uma carreira? Na região, como eu posso dizer em todo o Brasil, não está muito fácil a gente ver um horizonte positivo em áreas que não são ditas ou reconhecidamente essenciais. No entanto, quando você escolhe uma carreira, você tem que pensar a longo prazo. Você não pode pensar a curto prazo, porque essa situação muda. Daqui a 2, 3, 5 anos pode melhorar. O que eu sei é que existe uma riqueza cultural muito grande aqui. E esse acervo, ele precisa ser cuidado, valorizado, preservado. Então, o museólogo é importante. Eu acho que toda profissão ela tem seus momentos de maiores desafios e também o momento de realização, né? Para você, o que te realiza e onde você acredita que você precisa no dia a dia tentar se superar? Olha, aonde eu me realizo é quando eu consigo criar uma exposição que traz um encantamento para as pessoas, que as pessoas visitam e saem motivadas a estudar alguma coisa ou se percebem naquilo, representadas naquela exposição. Gosto também de trabalhar com as crianças, quando elas se envolvem nos projetos, né, que a gente faz. E hoje em dia eu tenho a liberdade de criar e de fazer as coisas como eu acho que eu devo, o que no começo da profissão é muito difícil, você só obedece ordens, você só trabalha para outros. Como toda profissão, você tem que continuar no seu caminho e não esmorecer. É verdade. Desanimar nunca. Nunca, nunca. Persistir sempre. Sempre. Ana, então para terminar a entrevista, eu queria que você deixasse um pouco de ânimo, né? De conselhos, dicas, porque de repente alguém que te ouviu aqui hoje, que não conhecia a carreira de museólogo, se interessou pela área. Então, o que você diria para essa pessoa? Primeiro, visite muitos museus sempre, conheça todos eles e comecem a olhar, como eu olho até hoje, aqueles que são bacanas e por quê, aqueles que não são bacanas e por quê. E procure uma faculdade para fazer museologia. É isso aí, fica a dica então. Estudar nunca é demais, a reciclagem também é muito importante, né? Muito, sempre, a gente estuda a vida toda. É verdade. Ana, te agradeço por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Seu Emprego de hoje termina por aqui, a gente se encontra na próxima. Até lá!